meio deles. Então, quando eu começo a falar sobre os gregos, isso me dá assim uma abertura muito grande, porque eles tinham a facilidade de falar coisas que ninguém entendia. Por que eu estou contando isso? Há algum tempo atrás, a minha filha mais velha, fazendo universidade, mandou para mim um texto dizendo: pai, me ajude a interpretar o texto. E eu fiquei feliz, um velhinho como eu, ajudar uma menina nova na universidade. Comecei a ler o texto, li uma vez, duas vezes, na terceira vez eu rolei para baixo para saber quem tinha escrito, e estava lá, Platão. Eu disse: só um maluco como Platão para escrever isso. O homem viveu milhares de anos antes de nós, ninguém entendeu o que ele escreveu, e até hoje os nossos filhos sofrem na mão deles. Esses eram os gregos. Não bastassem ser bonitos e serem inteligentes, os gregos também eram ricos. A cidade mais poderosa da Grécia não era Atenas. Atenas era a capital intelectual. A cidade mais poderosa era a cidade de Éfeso, onde o apóstolo São Paulo vai plantar uma igreja extremamente poderosa mais tarde. Lá em Éfeso havia um porto, e esse porto ligava a Ásia Antiga. Todos os países que queriam manter o comércio, para manter o comércio, eram obrigados a parar no porto de Éfeso e abastecer assim os escravos, que eram a mão de obra que navegava e fazia os barcos navegarem. Então a cidade era populosa e era rica. Então veja só, os gregos, para quem o apóstolo São Paulo vai pregar, eles têm qualidades que poucos de nós procuraríamos em uma pessoa que precisa de Jesus. É muito fácil você ganhar uma pessoa para Jesus que tem problemas com a sua autoestima. É muito fácil você pregar para uma pessoa que está passando por problema financeiro. É muito fácil você pregar para uma pessoa que é ignorante, que não conhece muito das coisas. A sua argumentação vai fazer ela pelo menos calar e te ouvir. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse inimigo, esse herói do Novo Testamento, ao invés de sair ali de Israel, sua terra natal, e descer para o Egito, que é o primeiro país da África, e dali entrar pelo meio da África toda, encontrar aldeias e uma população pobre, uma população idólatra, e então pregar para eles e fundar uma igreja com milhões de pessoas, ele resolve ir para a Grécia, o lugar mais difícil de se evangelizar. Uma civilização que tinha o seu próprio panteão de deuses e que tinha um céu só deles. O céu da Grécia ficava bem ali no alto do Monte Olimpo, e é da palavra Olimpo que vem a palavra Olimpíada, porque os gregos também inventam o esporte, os gregos também inventam a medicina nasce com Hipócrates, que também era grego. Então vejam, era um povo que aparentemente falando não tinha necessidade de nada nem de ninguém. Um povo inteligente, um povo bonito, um povo rico e um povo que já tem a sua religião. Como é que você vai converter uma pessoa dessa? Quando eu leio a segunda carta de Paulo aos Coríntios, numa visitação de Paulo, um crente da igreja foi elogiar ele dizendo: quando você esteve conosco, você nos ganhou pela sua sabedoria, você nos ganhou pela sua eloquência. Paulo deu de dedo em riste no nariz do crente e disse: não, quando eu fui ter convosco na Grécia, nada do que eu vos falei foi em sublimidade de palavras de sabedoria humana. Não, quando eu fui ter convosco, o que eu apresentei para vocês foi a revelação, foi o poder, foi a unção, foi a presença do Espírito Santo de Deus e os dons que Ele tem ainda para doar à igreja. Foi isso que me fez estudar as duas cartas dele aos Coríntios. Então eu descobri que tanto a primeira carta quanto a segunda carta de Paulo aos Coríntios não era uma carta de ensino, são cartas de memórias. Diga comigo, memórias. Mais uma vez, memórias. Você precisa memorizar isso para entender o que eu vou pregar. Paulo não está escrevendo uma carta para ensinar ou para fundar uma igreja. Não, essas cartas foram escritas quando Paulo já havia passado por lá cerca de 20 anos atrás. 20 anos antes dessas duas cartas serem escritas, Paulo, no ápice da sua juventude, possuído pelo Espírito Santo, entrou na Grécia e expulsou de lá os deuses da Grécia Antiga. Se você entrar na cidade de Éfeso e ler a história, você vai ver ali o apóstolo São Paulo caçando briga com os feiticeiros, e os feiticeiros penaram na mão daquele nanico. Está escrito lá em Atos 19 que os feiticeiros vinham para o meio da cidade trazer as suas fórmulas de encantamento, seus livros de magia, para queimarem diante de Paulo. Por quê? Simples. Quando Paulo chegava, os espíritos não desciam. Quando Paulo chegava, as entidades não tinham coragem de chegar ali. Onde Paulo pisava os pés, Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, Nega Velha, obra de feitiçaria, obra feita em encruzilhada, obra feita em,
porque o que estava dentro de Paulo era tão poderoso que os espíritos malignos da Grécia tiveram que arrumar um outro continente para morar. E sabe o que Deus diz ao meu coração? Que nesta noite Ele quer levantar aqui entre nós pelo menos uns 10 Paulos. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Nesta noite, neste congresso, neste conclave, o Senhor está observando a sua reação enquanto eu prego. Se você é desses que está aqui apenas por estar, se você é daqueles que só gosta da música, vai pular e dançar, se você é daqueles que só assiste o seu pregador de coração, ou se você veio aqui com o coração aberto dizendo: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Se você for uma dessas pessoas, se você for um desses jovens que nesse tempo presente sente que você é um peixe fora d'água, que você é um pontinho fora da curva, porque o seu sentimento não é igual dos seus amigos. Os seus amigos gostam de farrear, gostam de ir para as baladas, gostam de curtir a vida, mas há dentro de você um sentimento de desejo de orar, de ler a Bíblia, de ouvir pregações. Se você é daqueles que passa a madrugada ouvindo pregações, ouvindo pastores, lendo livros de história, e quando termina de ler, os seus olhos estão cheios de lágrimas, o seu coração sacode no peito e você diz: ah, quem dera fosse eu um dos tais. Eu estou aqui para te dizer, hoje é a noite em que, se você se candidatar a esta vaga, você pode ser eleito pelo Senhor por esta vaga. Pastor, como é que o senhor tem tanta certeza? Eu tenho tanta certeza porque isso aconteceu comigo. Eu era um garoto do interior do estado de São Paulo, pobre de marré, não sabia nada sobre a vida e carregava nas costas uma caixa de engraxar sapato. E quando terminei esta fase, fui trabalhar na roça, na lavoura. Eu banhava laranja, algodão e café. A minha mãezinha, que eu enterrei hoje, morreu sem saber ler, sem saber escrever. Ela não sabia fazer o nome dela, ela não sabia nada disso. Pense numa mulher que nunca teve um diploma de formatura, mas que formou um homem de verdade, e deu ao mundo esse homem, que sou eu. Olha que coisa interessante acontece quando Deus encontra alguém que se dedica, alguém que quer. A não ser que você seja dessa parte mais nova do nosso evangelho, desse tempo moderno, que você gosta apenas daqueles recortezinhos de TikTok, daquelas mensagenzinhas que fazem de você derramar uma lágrima. Se você é desses, a pregação que eu te trouxe não vai trazer para a sua alma o que você precisa, porque eu sou um pregador da velha guarda, que para receber uma pregação como essa de hoje, gastou 50 horas só de estudo, mais dezenas de horas em joelhos dobrados para absorver a mensagem e receber em cima do esqueleto, porque tudo que eu recebo é um esqueleto, e o que impõe a vida é o sopro de Deus para trazer ao seu coração. Se há alguém entre nós que está cansado, que está percebendo que o mundo está cheirando já uma guerra mundial, quem assistiu ontem o conflito entre Donald Trump e Zelensky sabe do que eu estou falando. Donald Trump apontou o dedo para o ucraniano e disse: você está flertando com a terceira guerra mundial. Eu dei um salto da cama, eu disse: Jesus, o Senhor está voltando, e se o Senhor está voltando, nós não podemos perder 7 bilhões de almas para o inferno. Eu não acredito que Jesus, ao voltar para arrebatar a igreja, vai ficar feliz em deixar mais de 7 bilhões de almas que serão arrebatadas para o inferno. Eu falei: Senhor, tem jeito de consertar isso? O Senhor disse: tem. Eu usei um Paulo para mudar um continente inteiro. Eu usei um Paulo para falar para homens e mulheres inteligentes, ricos e bonitos: me dê aí em Goiás hoje à noite 10 moças possuídos pelo Espírito Santo, que amem a Deus acima da sua própria beleza, que tem coragem de abandonar os seus pecadinhos de estimação, que tem coragem de parar de ficar entregando a sua mente a coisas frívolas, a esse evangelho periférico que a gente vê nos TikToks da vida. Se tiver alguém que tem coragem de mergulhar no rio do avivamento, no rio da revelação, se segure. Vai haver um movimento no estado de Goiás, vai haver um reboliço nesse estado. E olhe, você pode estar sentado ou em pé agora do lado de alguém que nesse momento é um ilustre desconhecido, é o ex-pastor Marco Feliciano, que cortava cana de açúcar lá em São Paulo. Ah, se você soubesse onde Deus vai colocar essa criatura que está do seu lado. Ah, se você soubesse como Deus sonha em te usar nesta hora final, você não ficaria me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Se você entendesse que Deus ainda levanta pessoas, você não ficaria o culto inteiro me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Se você acredita que Deus pode te dar um ministério poderoso, não fique com essa boca travada.
20 anos depois, quando ele já não era mais jovem, quando ele já era um homem experiente, carregava cicatrizes no corpo, eu fiquei curioso. Eu disse: Senhor, por que Paulo manda esta carta de memórias? E então eu me afundei nos livros e descobri uma história que ela me machuca e me toca profundamente. A tradição diz que Paulo estava em uma embarcação, sentado em um canto. Se aproxima dele um jovem muito bem vestido, e o jovem se apresenta dizendo ser membro da igreja de Corinto, onde Paulo havia passado 20 anos passados. E o rapaz conta a Paulo que ele assistiu os cultos deitados debaixo do banco, ao lado da mamãe, do papai, da vovó e do vovô. E que 20 anos depois agora, ele tem muita alegria em ver um velho, um veterano pregador. A tradição diz que depois de se apresentarem, o velho Paulo, feliz, como um velho pregador que passa por um campo, um velho pastor que pastoreia uma igreja, e anos mais tarde encontra um crente daquela igreja, Paulo fez uma pergunta ao rapaz. E a pergunta foi essa: como está a igreja de Corinto? E o rapaz parece que já tinha na ponta da língua a resposta. Respondeu a Paulo dizendo: a igreja está uma bênção. Nós temos congregações em todos os bairros da cidade. Nós temos igrejas esparramadas por toda a Ásia. Esperando que Paulo ficasse feliz, a tradição diz que o velho olhou para o rapaz e disse: você não entendeu a minha pergunta. Eu perguntei como está a igreja de Corinto. O rapaz então, no choque, tem que pensar e depois de fazer um exercício mental responde: agora eu entendi, me perdoe, Paulo. A igreja está praticando a verdadeira religião. A igreja está cuidando dos órfãos, das viúvas. Estamos cuidando dos pobres. E o velho Paulo insiste com o rapaz dizendo: você não entendeu a minha pergunta. Eu estou perguntando como está a igreja de Corinto. Não entendendo o que Paulo diz, o velho é obrigado a explicar. E Paulo diz ao rapaz: o que você chama de igreja é só uma organização. O que eu, Paulo, chamo de igreja é um organismo. E qual a diferença de organismo para organização? É simples. A organização é fria, ela é gelada. A organização é feita de paredes, nomenclaturas, reuniões. A organização é feita de hierarquias de ministérios. A organização é dona dos bancos. A organização cuida do som. A organização tem uma conta bancária. A organização tem um CNPJ. A organização tem uma letra garrafal bem lá na porta. A organização enche os olhos daqueles que frequentam ela. Mas não é da organização que eu estou perguntando, diz Paulo. Eu estou perguntando do organismo. Porque o organismo, ele é vivo. O organismo respira. O organismo enxerga. O organismo ouve e o organismo sente. E quando o rapaz entende que Paulo está perguntando como está a natureza do espírito dentro da igreja de Corinto, o rapaz é obrigado a falar a verdade. E ele passa a dizer ao apóstolo: esta igreja que o Senhor conheceu não existe mais. Aquela igreja, quando eu era criança, que ficava deitado debaixo do banco, onde o culto ia até a tarde da noite, a gente não conseguia sair porque Deus tomava as pessoas em mistérios, ela já não existe mais. A igreja não tem mais esse tato, os crentes amadureceram demais, pelo menos é a desculpa que eles dão. Eu não grito mais, eu não pulo mais, eu não sou um crente menino, eu amadureci. E Paulo, depois de ouvir isso, ficou extremamente entristecido e começou a puxar a língua do rapaz, querendo saber mais. Até que Paulo descobre o real motivo pelo qual a igreja de Corinto havia falido, que ela só mantinha estrutura, que ela não tinha mais vida dentro dela. O rapaz contou para o apóstolo Paulo, e espero que aqui ninguém se escandalize, que havia dentro da igreja de Corinto um menino, um rapaz, um adolescente, que praticava um pecado que nem os ímpios conheciam. Não havia nomenclatura para o pecado. Paulo diz na carta aos Coríntios, capítulo 5, na primeira carta: é sabido que há entre vós uma espécie de pecado que nem os ímpios praticam.
É sabido que um filho dormiu com a com a mulher do seu pai. Pastor, isso não seria incesto? Seria se ele fosse filho da mãe, mas ele não era, ele era filho do pai. O pai era viúvo, divorciado, largou, casou de novo com a mulher mais jovem. O pai ia para o trabalho e o rapaz seduzia a mulher do pai e dormia com ela. Havia um pecado grosseiro dentro da igreja, havia um pecado sujo, havia um pecado nojento, havia um pecado de perversão sexual. E quando Paulo ouve isso, Paulo envia uma carta aos Coríntios dizendo: por que é que vocês não cuidaram desse tipo de pecado? Por que vocês aceitaram ele? Por que vocês abraçaram esse tipo de pecado? Aí você vai para os livros estudar, e agora entra a segunda parte, não se escandalize de novo. Vamos descobrir que o menino era filho do maior empresário da cidade de Corinto, que congregava na igreja. E o dízimo do pai era tão alto que os pastores daquela igreja não tinham coragem de lidar com o pai, não tinham coragem de chamar o menino, não tinham coragem de tratar o assunto, não tinham coragem de discipliná-lo. Com medo de perderem o vil metal, sacrificaram a vida espiritual daquela igreja. Uma igreja que nos tempos mais poderosos tinha dentro dela todos os dons do Espírito Santo. Mas os que estão aqui são pentecostais, são assembleianos na maioria, e vocês sabem muito bem que o Espírito Santo não pousa em qualquer lugar. O Espírito Santo não desce em qualquer ambiente. Não é porque você está derramando meia dúzia de lágrimas que você vai dizer: aí sou cheio do Espírito Santo. Escute, a graça que não te transforma, ela não te salva. Não confunda a sua alma com o seu espírito. Não, pastor, mas eu já chorei aqui dentro. Você chorou aqui dentro, mas chorou ontem à noite no motel também. E vai chorar depois do culto em outro motel. Você chora aqui, mas também chora em casa escutando Gustavo Lima. Você chora aqui, mas também chora em casa assistindo pela 1000ª vez o filme do Titanic. E bem naquela parte onde Leonardo DiCaprio solta a madeira dizendo assim para Rose: adeus, Rose. E com a boquinha azul ele vai afundando nas águas. Parece brincadeira, mas não é, é verdade. Pastor, mas o senhor veio falar isso aqui é uma festa. Por isso eu deixei meu coração lá em Orlândia e eu trouxe meu espírito para cá. Porque mesmo estando de barbas brancas, eu comecei com a sua idade. Os meus olhos viram algo que os seus nunca viram. Como é que eu estou firme e fixado na fé até hoje? Como é que eu suporto as outras? Como é que alguém que sepulta a mãe sendo filho único consegue sepultar a mãe, entrar no avião e vir pregar no congresso? É simples. Eu não enterrei minha mãe, eu enterrei uma carcaça. A minha mãe não partiu hoje, ela partiu ontem. E eu não sei se você ainda acredita em dons. Minha mãe partiu às 4h20 da tarde. 4h21, eu abri meu celular e uma irmã de oração, uma mãe de oração me mandou uma mensagem assim: acabei de ter uma visão, eu vi a sua mãe sendo escoltada pelos anjos, ela estava vestida roupa branca. Ela disse: os anjos cantavam dizendo: eis aí chegando a mãe do ungido. Ela disse: eu vi a sua mãe dançando e um trono de luz e alguém com o braço aberto dizendo: vem, Lúcia, porque você já conseguiu terminar a sua missão. O que me faz ficar aqui não é gana por microfone, porque eu tenho agenda no mundo inteiro, graças a Deus. Eu prego há mais de 30 anos. Eu recebo 100, 150 convites por dia para pregar. Eu já preguei em quase 100 países do mundo e mais de 4.000 cidades do Brasil. Eu não estou aqui por causa de agenda, embora fique muito feliz e muito honrado de me convidarem e lembrarem de mim. Eu sei que tem uma safra nova, mas ser lembrado de mim é porque ainda tem alguma coisa aqui dentro que eu possa repartir com você. Eu só consegui firmeza e ficar em pé até agora porque os meus pés estão fixados na rocha. E como é que meus pés foram fixados? Os meus pés não foram só fixados na rocha, eles foram cimentados na rocha. Como é que foi esse cimento? Louvor, oração,
revelação, noites de vigília, leitura da palavra, escola bíblica dominical, culto de doutrina, culto de ensaio, culto da mocidade, culto ao ar livre, evangelismo em cadeia, evangelismo em hospital. Eu sou um assembleiano puro sangue, e assembleiano puro sangue não é o Maria vai com as outras. Ele conhece a realidade do mundo espiritual e ele sabe que Deus ainda pode levantar pessoas. Levante a mão direita para o céu comigo, por favor, e chacoalhe ela. Coloque no ombro de quem está do seu lado. Se a pessoa fez cara feia, pode pedir para ela desculpa, mas agarre mesmo assim e sacode ela até ela ficar irritada. Não, sacode com vontade. Mas tira a pessoa do lugar. Diga: Deus te trouxe aqui. Sacode com vontade, diga: para isso. Sacode com vontade, diga: para isso. Diga: Deus te trouxe aqui para sacudir a sua fé nessa noite, para sacudir o seu espírito nessa noite. Deus vai sacudir a sua congregação depois dessa noite. Deus vai sacudir o grupo de jovens depois dessa noite. Vai haver um tempo de avivamento como vocês nunca sonharam, porque Deus ainda tem um mistério com o estado de Goiás. E só quem crê nisso agora não dá um grito, não, dá um berro de glória a Deus, por favor. Quando Paulo descobriu isso, Paulo foi obrigado a escrever uma carta de memórias, dizendo àquela igreja: vocês não nasceram assim. A igreja de Corinto foi a igreja mais poderosa da história. A igreja de Jerusalém era boa, mas não se comparava à igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto tinha na frente dela um mestre da palavra que havia aprendido em uma universidade que não era da terra. Quando perguntaram para ele onde é que ele tirou todas aquelas revelações, ele disse: eu conheço um homem que se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei. Foi até o terceiro céu e lá ouviu, aprendeu coisas inefáveis que não é lícito aos homens falarem. A igreja de Corinto era tão poderosa, que todos os crentes eram cheios do Espírito Santo. É difícil entender isso, né? Eu vou tentar mostrar para vocês. Imagine que nós não estamos mais em Goiás essa noite. Imagine que nós estamos em Corinto agora. E você tem que tomar cuidado. Pergunte por quê. Esse crente aí do seu lado esquerdo, ó, eis aí um profeta. O do lado direito, esse tem o dom de variedade de línguas. O que está atrás de você tem o dom de discernir os espíritos. O que está na sua frente tem os dons de curar os enfermos. Aquela turma lá em cima tem os dons de operação de maravilhas. Aquela turma lá em cima tem o dom da palavra profética. Aquela turma lá na frente tem a palavra do conhecimento. Essa turma aqui atrás tem todos os dons juntos dentro deles. Imagine você congregar numa igreja onde todos os crentes são canelas de fogo. Viram aquele cantor saindo pulando aqui, parecendo milho de pipoca em panela quente? Todos eram iguais a ele. Todos eram tomados pelo Espírito Santo. Imagina uma igreja onde o diabo não tinha coragem de passar nem na porta dela. Era a igreja de Corinto. Mas como é que uma igreja viva e poderosa desta, de repente, abraça pecados de perversão sexual e nada fazem? É muito simples. 20 anos depois do avivamento, as pessoas se acomodaram na fé. As pessoas ficaram viciadas em estar na igreja. As pessoas começaram a relativizar a sua fé, dizendo: calma aí, não precisa ser desse jeito, não tem que ser propriamente assim. As pessoas começaram a reinterpretar os ensinamentos de Paulo, e isso é muito perigoso, porque você vai abrindo uma concessão, outra concessão, daqui a pouco nada mais é errado, daqui a pouco nada mais perturba, daqui a pouco você se torna uma pessoa como um ímpio qualquer. Eu sou da velha guarda, eu cresci numa igrejinha pequena. Os meus pastores, os meus líderes eram homens que não sabiam ler nem escrever. Tinham 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. A maioria era alfa de pai, e os que sobravam era beta de mãe.
Mas eu ia para os cultos desses homens, dessas mulheres, porque mesmo na simplicidade, ao ler a Bíblia diziam, vamos ler aqui no livro de Êxodo. Uma vez inspirado, o irmão disse, vamos ler no livro da profeta Joana. Aí a irmã levantou e disse, mas não tem Joana, profeta na Bíblia? Não, disse, vai ler a Bíblia, mulher. Joana é aquela que o peixe engoliu. Era Jonas. Eu cresci ouvindo essa turma que não sabia o vernáculo, que não tinham a eloquência, que não tinham a palavra da língua portuguesa apurada na ponta dos lábios. Mas quando essa turma dobrava o joelho para orar, quando essa turma começava a gritar, porque os cultos eram barulhentos, não era como hoje que a gente precisa do estímulo de uma música, do estímulo de um ritmo mais forte, não. Era lá, com o pandeiro e a sanfona tocando, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Eu, novo convertido, não parava de ir em nenhum culto, eu ia de segunda a segunda na igreja. Pergunte por quê? Cada culto para mim era um espetáculo. Eu só não tinha direito a assistir o culto comendo pipoca e tomando guaraná. Mas cada culto era um espetáculo. Todo dia tinha algo sobrenatural. Todo dia tinha alguém falando em línguas e alguém interpretando. Todos os dias o Senhor falava em profecia e corrigia a igreja. Todos os dias alguém dava um testemunho de cura, de libertação. Todos os dias alguém tinha um sonho ou uma visão para contar. Isso fortaleceu a nossa fé. Ontem eu preguei em uma igreja e disse, difícil não é chegar, difícil é permanecer. Para que esse congresso acontecesse aqui, acredite, pais, avós e bisavós de vocês não tinham estrutura alguma, vieram do cabo da enxada. O culto deles não era movido por pregadores de nome, nem por agitadores de água. Era tudo com pessoas simplórias, que tiveram uma experiência com Jesus na calada de uma madrugada. E eles, fortalecidos na fé, enfrentaram o inferno, enfrentaram preconceitos, eram chamados de homens da Bíblia da capa preta, eram pessoas que apanhavam na rua. Um presbítero da minha igreja, um dia cansado, ele falou para nós assim, eu vou pregar para vocês hoje de maneira diferente, não se escandalizem. Ele levantou a camisa dele, nas costas dele tinham 3 vergões feitos por chicote feito pelo padre da época daquela região, que espancava os crentes, e esses crentes, tendo todos os motivos do mundo para abandonar Jesus, diziam, eu morro, mas não nego a minha fé. Só temos essa multidão aqui, dessa moçada bonita, dessa moçada despojada, porque esses velhos plantaram. Agora, o que é que nós estamos fazendo com tudo que nós recebemos? O que é que nós estamos vivendo com tudo aquilo que eles viveram? Há um choque de gerações, uma geração que não vê mais nada da época deles, e uma geração nova que quer transformar o evangelho em outra coisa. Olha só, nossos cultos podem ser modernos, mas não precisam ser mundanos. Nós podemos ser para frente, só não podemos deixar Jesus para trás. Pode ter um jogo de luz, não importa se a cor da parede da igreja é preta, branca, azul, lilás. O problema não é a cor da igreja, o problema é o coração do adorador que está lá dentro. O problema é a motivação que te leva lá dentro. Se você é daqueles crentes que não gosta desse tipo de pregador como eu, porque você diz que eu falo demais, você gosta mais daqueles que ficam sentados nos banquinhos, com um olhozinho assim fechado, com a perninha cruzada, olhando para você dizendo, filhinhos, não importa o que você fez no verão passado, sua fofa, seu coisa linda, se você é desses, aqui não é o seu lugar, aqui não é o seu lugar. Isso aqui é uma Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, a gente aprendeu a comer cantando de Jeová, palavra que fortalece. Ei, escute, chega de comer comida de fast food. É bom comer McDonald's um dia, 2 dias, tenta comer 3, 4 dias, não dá conta. Agora o arrozinho com feijão, o feijãozinho feito com uma banha de porco, o arroz com suã e com piqui junto. É isso que fortalece. O que fortalece é o que os nossos pais nos ensinaram. E eu estou aqui nessa noite como profeta de Deus para dizer, há um avivamento beirando o estado de Goiás. Sempre que eu venho ao estado de Goiás, eu lembro, eu conto. Você sabia que na minha geração, a geração que se converteu na década de 80 e 90, nós tínhamos como referência pregadores goianos? Os maiores pregadores eram de Goiás. Os grandes, até quem queria ficar conhecido no mundo, saiu do seu estado e morava aqui em Goiânia.
Eu poderia citar aqui uma reta de nome deles. Eu os vi e eu me espelhei neles. Você sabia que Goiânia foi um marco de divisão na parte do louvor? As comunidades que trouxeram louvores no cantar no Brasil. Goiânia, o estado de Goiás, é um estado diferente. Jesus viu alguma coisa em vocês que eu não sei o que foi. E Ele é apaixonado por essa geração. Eu acredito que foram lágrimas de velhos, que foram joelhos ralados no chão, de uma geração que não existe mais, que já dorme no Senhor, que diz: Senhor, os nossos olhos não vão ver, mas o Senhor trará um avivamento para o Brasil através do estado de Goiás. Eu estou aqui nessa noite fazendo uma proposta. Ei, goiano, ei, goiana, vamos resgatar. Chega do Brasil conhecer Goiás só porque dois homens traídos num bar tomando cachaça resolvem fazer uma dupla sertaneja. Chega de Goiânia, chega de ser conhecida assim. Goiânia será conhecida por labaredas de fogo que sairão. Homens e mulheres possuídos pelo Espírito Santo. Alguém se candidata? Alguém deseja? Alguém quer? Então reage, 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 reage. Eu tenho uma proposta para vocês hoje. Eu quero saber quem aqui gostaria de operar nos dons do Espírito Santo. Então abaixa a sua mão. A porta de entrada para os dons do Espírito Santo tem nome. Chama-se batismo com o Espírito Santo. Vou repetir. A porta de entrada para um tempo de milagres se chama batismo com o Espírito Santo. Preste atenção. O batismo com o Espírito Santo é uma chave. Diga comigo, uma chave. E pergunte: para abrir o quê? O batismo com o Espírito Santo é uma chave que te dá o poder de abrir um armário. E nesse armário tem 9 prateleiras. Em cada uma dessas prateleiras, um dom sobrenatural. Só há um problema. Pergunte qual? O batismo com o Espírito Santo é liberado aqui na terra, mas os dons do Espírito Santo nesse armário estão nas regiões celestiais. Como acessá-los, pastor? Entrando no mistério. Vou falar de novo. Como acessar os dons do Espírito Santo? Simplesmente ignorando quem está à sua esquerda e à sua direita. Eu tenho pena se você está sentado do lado de um geladão. Eu tenho pena se você está sentado do lado de uma criatura que, se você ficar mais 5 minutos perto dela, você vai pegar um resfriado. Essa pessoa veio para o congresso errado. Agora, se você está do lado de uma pessoa que é um canelinha de fogo, se você não se incomodar, com os stream leaks, se você não se incomodar com essa coreografia toda orquestrada, se você não se importar do irmão ficar parecendo um lutador de Kung Fu, se você não se importar do irmão ficar parecendo um guarda de trânsito, se você não se importar com isso, a unção que está nele pode pegar você. Eu acredito em transferência de unção. Alguém acredita em transferência de unção aqui? A base bíblica para isso, eu acredito. Mas como é que você vai receber se você não consegue entrar dentro do culto? Pastor, o senhor é louco, eu entrei aqui. Não, aqui não é o culto, aqui é só o ginásio. Aqui seria a igreja. E o milagre não está na igreja, o milagre está no culto. Muitos entram na igreja, mas não conseguem entrar no culto. É só você ver a pessoa do seu lado mascando essa desgraça desse chiclete, tomando guaraná, comendo pipoca, dando beijinhos. Eu vi aqui dentro casais trocando carícias. Gente, se aqui fosse qualquer outra coisa, se fosse o baile de carnaval, eu entenderia. Mas aqui é um culto de adoração a Deus. Como é que você consegue ficar aí fazendo isso? Como é que o senhor pode levantar alguém dessa forma? Só há uma maneira de nós recebermos o dom. Temos que sair da terra e temos que entrar nas regiões celestiais. Deixa eu fazer uma pergunta, abaixa as mãos aqui. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Abaixa as mãos. Quem aqui não é batizado com o Espírito Santo? Nós temos uma multidão maior. Aqui está um pequenino problema. A igreja que eu me converti, a Assembleia de Deus Raiz, a primeira coisa que ensinava a gente era buscar o batismo com o Espírito Santo.
Até porque a gente chegava na igreja e via aquele povo falando aquela monte de coisa que a gente não entendia. Eu sempre conto que o meu primeiro culto, numa quinta-feira, eu sentei do lado do rapaz, que na medida que o culto foi crescendo, eu fui saindo de perto dele. Ele começou a ficar valente, ele batia o pé no chão, ele dava um soco pra cima, até que ele começou a falar um negócio lá, que no fim do culto eu perguntei pra ele: a sua mãe tem uma floricultura? Ele: não, porque você ficou falando samambaia, samambaia, samambaia o culto inteiro. Que samambaia é essa? Aí ele olhou para mim com aquela boca desdentada e disse: não é samambaia não, é língua de anjo. Aí eu falei: e você fala língua de anjo? Ele disse: falo. Eu falei: amigo, eu estudei com você não está me reconhecendo? Você era ruim na língua portuguesa. Ele disse: é claro, eu não sei falar português até hoje, porque eu fugi da escola, mas a língua dos anjos eu sei falar. Eu falei: por quê? Porque eu não falto nenhuma aula. Eu falei: onde é que está a aula? Ele disse: escola dominical, culto de ensino, culto de domingo, culto do ciclo de oração, culto da mocidade, culto das crianças. Eu vou para esses cursos. E eu disse: mas com base no que você fala na língua dos anjos? Ele disse: ó, tem um texto na Bíblia, e ele não sabia ler. Ele falou: pode procurar em Atos Apóstolos capítulo 2. Eu abri a Bíblia e disse: leia para mim. E eu comecei a ler. Li, aquilo foi enchendo a minha alma, ao ponto de eu decorar o texto. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, e encheu a casa onde estavam sentados, e foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Será que eu consigo aqui agora, por pelo menos um minuto, um coral de línguas estranhas? Será que eu consigo, por um minuto dentro deste estágio, homens e mulheres batizados com o Espírito Santo se internalizarem, fecharem os olhos e buscarem o dom que está dentro deles e ativarem o dom? Você pode? Deixa-me ouvir você falar em línguas. Não, pastor, eu tenho que sentir primeiro. Você tem que sentir o que para falar em línguas? Você quer sentir o vento das asas do arcanjo Miguel? Quer receber uma brasa de fogo tirada do altar? Você não precisa sentir nada para falar em línguas. É um idioma que Jesus te deu. Fale em línguas agora. Fale em línguas agora. Isso. Isso. Jesus renova. Renova aqui na frente, à esquerda, à direita, atrás. Renova lá na galeria. Onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, pega você também. Como é que eu posso receber? Fechando os olhos e abrindo a boca. A receita é antiga. Você manda a glória para cima e ele manda a glória para baixo. Você diz aleluia e ele derrama sobre você a unção dele. Seja batizado com o Espírito Santo nesta hora. Seja possuído pelo Espírito Santo, porque este mundo precisa ouvir as palavras proféticas desta geração. Deus vai levantar uma geração de avivalistas em Goiânia. Mais uma vez, quem quer isso, recebe agora. Quer ver? Abaixa as suas mãos. Abaixa as mãos. Tem alguém entre nós que já falou em línguas e perdeu? Nunca mais foi renovado? Levante a mão para eu te conhecer. Sem constrangimento, levante a mão. Sério, vocês foram batizados com o Espírito Santo e não falam mais em línguas? É isso? É isso, garoto? Quanto tempo faz? Um ano? Tem alguém que faz mais de um ano que não fala em línguas? Quanto tempo faz? 7 anos? 6 anos? 10? Meu Jesus, preste atenção em mim. Pode abaixar a sua mão. Como é que você afirma que perdeu? Se a minha Bíblia diz que Deus dá sem arrependimento. Como é que você perdeu as línguas se é um idioma que está dentro da sua mente?
Vocês que não falam mais em línguas, já falaram um dia, será que teve algum dia que você chegou na padaria para comprar um pão e não sabia falar português? Você esqueceu a língua portuguesa? É impossível, não é? Pois bem, se você nunca esqueceu a língua portuguesa, como é que você esqueceu a língua dos anjos? Pastor, mas não tem mais nem menos. Ah, pastor, mas eu errei. Bem-vindo à família daqueles que pecam. Pastor, não tem mais nem menos. O batismo com o Espírito Santo não é para crente forte. O crente forte não precisa de batismo com o Espírito Santo. O crente forte dá conta de subir um monte, descer um monte, jejuar, orar. Quem precisa do revestimento é quem é fraco. E se você é fraco, está aqui e assume a sua fraqueza, eu te autorizo a falar em línguas estranhas de novo. Pastor, mas o diabo, manda o diabo vir falar comigo. Estou com raiva dele, hoje eu agarro ele pelo chifre. Eu esfrego a cara dele no chão, eu mando ele para o limbo do inferno. E eu digo para ele, esta é a igreja do Senhor e ele não pode tocar nela. O mais fraco crente aqui entre nós é mais forte do que o pior de todos os demônios. Então se você já falou em línguas um dia, seja renovado agora! Agora! Com o Espírito Santo, eles estão orando em línguas. Eu provoquei aqueles que perderam ali, já está pulando, falando em línguas há 10 anos sem falar. Ali, tem que ser, Jesus já falou 10 anos sem falar, está falando agora. Agora eu quero provocar aqueles que nunca falaram em línguas. Você que nunca falou em línguas, me empreste a sua atenção. Responda-me algumas perguntas. Você que nunca falou em línguas, mas já sonhou que estava falando, levante a sua mão para eu te ver. Sério? Você não fala em línguas e sonhou que estava falando? Quem mais além dela? Uma multidão. Preste atenção em mim. Você já sonhou, garota? Cadê você que levantou? Você já sonhou que estava falando em russo? Em coreano? Não? Por quê? Porque é uma língua que você não conhece, não domina. Agora, como é que você sonha que está falando na língua dos anjos? Se o sonho é um reflexo de tudo aquilo que nós vivemos durante todos os dias. Se eu falar para você que Jesus te batizou com o Espírito Santo, você acreditaria? Mas pastor, eu não falei. Por isso você segurou, mas o dom está aí. Não é o Espírito Santo que vem, pega a sua língua e mexe sozinho. Isso aqui não é um terreiro de macumba. Em terreiro é que as pessoas, quando ficam possessas, depois que voltam, dizem: quem sou eu? Onde estou? Aqui não. O Espírito Santo não monta em cavalos. O Espírito Santo trabalha com ovelhas. Olha o ensinamento. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu. O batismo com o Espírito Santo veio do céu. Veio do céu um som como de um vento forte e impetuoso e encheu a casa. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. É você que tem que começar a falar. Mas eu vou falar o quê? Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Que línguas você vai falar? Aquelas que o Espírito Santo está te concedendo. Agora olhe para mim. Todos os que não falam em línguas ainda, levante o dedo indicador para o céu comigo. Só quem não fala em línguas. E tudo que eu fizer você repete. Diga comigo: o Espírito Santo, de novo, o Espírito Santo se comunica com o meu espírito. Aqui, se você não abrir o olho, você não sabe o que eu estou fazendo. Tem que me acompanhar. Diga: aqui
O Espírito Santo se comunica comigo aqui. Ele fala comigo aqui. Ele me dá visões aqui. Ele me dá revelações aqui. E Ele me dá as línguas aqui. E quando Ele me dá as línguas aqui, eu falo as línguas aqui. Eu falo aquilo que Ele me dá aqui. E quando Ele me der aqui e eu falar aqui, ninguém tem nada a ver com isso. O que é isso, pastor? Estou te ensinando como acontece. Não espere. Não envergue os olhos olhando para a sua língua, vê ela mexer sozinha. Isso é bruxaria. O Espírito Santo te concede. O que é conceder? Roberto, eu te concedo a minha Bíblia. É de brincadeira. Eu te concedo a Bíblia. Ela é sua. O que você tem que fazer? Pegar. Levar. Eu te concedo. Você pega. E o Espírito Santo lhes concedia. Ele dava as línguas aqui, mas eles tinham que falar as línguas aqui. Pastor, mas e se for da carne? Filho, num fogaréu desse aqui, carne com fogo vira churrasco. Pastor, mas e se a língua que eu falar for igual do meu irmão aqui do meu lado? Parabéns, filhos do mesmo pai falam o mesmo idioma. Desculpa. Agora me escute. Se você receber o batismo do Espírito Santo nessa noite, eu não me responsabilizo pelo que Deus vai fazer na sua vida. Olha o que Jesus fez na vida de um cortador de cana de açúcar. É por isso que o diabo não quer que você busque, não quer que você acredite. Ele vai falar que isso é loucura, vai falar que isso é uma reação psicossomática de um cérebro que tem problema de catalepsia espiritual. Vão te chamar de esquizofrênico. As favas com quem te chama de esquizofrênico. Eu quero é Deus. Eu quero receber. Alguém quer receber? Volta ao que eu falei agora há pouco. O batismo do Espírito Santo é uma chave. Uma vez que você começa a falar em línguas, você sai da terra e acessa as regiões celestiais. E se você acessar as regiões celestiais e abrir o armário, se prepare para receber o dom da profecia, o dom de variedade de línguas, o dom de interpretação de línguas, o dom de discernimento de espíritos, a palavra da profecia, os dons de curar os enfermos, os dons de operação de maravilhas. Eu estou com o meu corpo todo arrepiado aqui dentro. Eu estou entendendo por que eu tinha que vir aqui nessa noite. Eu entendi agora por que eu tinha que vir aqui essa noite. O Senhor marcou o encontro com você. Você vai voltar para casa fumegando. Anote. Comece a dar a Deus para a vida antes deste culto. Porque depois que o batismo do Espírito Santo vier sobre você, você vai perder os desejos, os apetites da carne por coisas frívolas. Você vai começar a desejar Deus. Você vai começar a buscar Deus. Você vai beber Deus. Você vai comer sobre Deus. Você vai falar sobre Deus. Você vai repartir as coisas sobre Deus. E Deus vai levantar você como uma tocha humana. Quando este culto terminar e você voltar para casa, me escute. Ao entrar na rua da sua casa, não entre de cabeça baixa. Entre de cabeça erguida, marchando, gritando: eu cheguei nessa jossa aqui. E se a vizinha da língua comprida vier em cima do muro e falar: o que você está falando? Você diz para ela: volta para sua casa que eu não estou falando com você. Eu estou falando com os demônios que manipulavam a minha família, que manipulavam meu pai e a minha mãe, que destruíram o casamento deles, que colocou meu irmão nas drogas, a minha irmã na prostituição. Porque agora vai entrar dentro da minha casa uma brasa de fogo tirada do altar. Em nome de Jesus Cristo, o céu está aberto. O Magrelo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Eu peço que todos fiquem de pé. Eu peço que todos abaixem a mão agora. E eu vou precisar da ajuda de vocês, porque eu não enxergo em todos os lugares. As pessoas que não falam em línguas ainda vão levantar a mão. E vão ficar com a mão levantada, por gentileza. Quem não fala em línguas? O Madego, olha aí do seu lado. Tem alguém com a mão levantada? E você é batizado com o Espírito Santo? Você pode chegar perto dessa pessoa e só colocar a mão no ombro dela para mim? Se alguém colocou a mão no seu ombro, abaixa a sua mão, por favor. Mas só se alguém colocou a mão no seu ombro.
Se não colocaram ali, ó, aqui desse lado tem uns 30 com a mão levantada. Lá em cima tem uma multidão. Você pode sair do seu lugar, você que é batizado com o Espírito Santo e lá. Você não diz que é um candidato a ser usado. Vai começar hoje. Você vai ver Jesus usar você como uma transferência de poder. Você vai colocar, por enquanto é só colocar a mão. Vai deixar essas pessoas de mão levantada? É sério isso? Por favor, jovem, moça, tenha coragem. Vocês vão deixar essa moça aqui de mão levantada? Ninguém vai ali orar com ela. É sério isso? Ninguém vai ali orar com aqueles. Olha lá na galeria, tem uma multidão. Eu não posso demorar muito. Se ninguém colocou a mão no seu ombro, seja você atrevido. Estique a mão e coloque no ombro de alguém. Só não fique sozinho. Agora feche os olhos. E todos os batizados com o Espírito Santo, só quem fala em línguas, levante a mão direita do céu. Você já vai voltar a mão no ombro dessa pessoa. Eu vou orar pelas suas mãos. Quando eu terminar de orar, você vai colocar a mão sobre a pessoa. Você não vai quebrar o pescoço dela, não vai pular em cima dela, não vai ensinar ela a falar em línguas. Você só vai orar e vai prestar atenção. E você, quando ela começar a falar em línguas, vai dizer: aqui, pastor, você vai apontar para a gente ver. E se prepare, porque vai haver um movimento do céu. Senhor, coloque nessas mãos levantadas agora uma brasa de fogo tirada do altar, a mesma que o Senhor colocou nas mãos do apóstolo São Paulo. A Bíblia diz lá em Éfeso que Paulo impôs a mão sobre os crentes